Sabe aquela sensação que sempre vem na nossa cabeça de que algo não está certo? A gente nem consegue nomear porque essa sensação está ali. A gente só sabe que ela aparece do nada. E isso geralmente quando está próximo de fazer alguma coisa importante, de tomar alguma decisão, vem aquela sensação, aquela coisa meio assim, tipo, e a gente nem sabe nomear ela, só sabe que a gente sente. Geralmente a gente pensa que é o ambiente externo ou as pessoas ao nosso redor, algum tipo de energia ruim, mas bate aquela sensação de que alguma coisa não está certa. Isso não é uma tristeza exatamente, também não é uma ansiedade, é uma coisa mais sutil, mais difusa, que geralmente aparece quando você está prestes a conquistar alguma coisa. Ela aparece quando tudo parece muito bem por fora, mas por dentro tem alguma coisa gritando baixinho ali e essa voz ela não para. Às vezes, ela surge como aquela voz que parece na hora errada, quando você está prestes a tentar algo novo, quando está quase se permitindo ser feliz, e aí ela surge. Quando está quase ocupando o espaço que sempre quis ocupar, ela começa a sussurrar. Mas quem é você? Quem você pensa que é? A maioria das pessoas que sente isso não sabe exatamente o que é isso. Acha que é sua personalidade, acha que é o seu jeito de ser, que nasceu assim, que é ansiosa por natureza, que é insegura por natureza, que simplesmente não foi feita para certas coisas, para certas conquistas. Mas eu quero te falar que essa voz, ela não é quem você é de fato. Isso que você sente tem origem, tem história e tem um momento específico onde ela foi instalada em você. Ela tem nome, se chama crença limitante. E eu não estou falando aqui no sentido de autoajuda barata, não. Eu estou falando no sentido clínico mesmo. Uma narrativa que o seu sistema nervoso construiu a partir das suas experiências reais para te proteger de algo que em algum momento teve um custo para você e que agora está operando aí por baixo de tudo, dos seus relacionamentos, das suas decisões, do que você acredita que merece para você, do que você acredita que é capaz. E você, sabe, acaba obedecendo sem perceber que está obedecendo. Durante anos, eu me achei uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre me sabotava. Só que eu nunca conseguia entender por quê. Eu sempre tive muitas conquistas profissionais, mas eu sempre queria algo novo. Parece que eu nunca estava satisfeito. Sempre vinha essas crenças dizendo que eu não merecia isso, que eu era uma fraude, que eu não era tão bom assim. Mesmo as minhas experiências me provando o contrário de tudo que essas crenças queriam me dizer. E aí começavam as minhas autossabotagens. Essas crenças, elas aparecem de formas diferentes em cada pessoa, mas as mais comuns são geralmente assim, ó. Eu não sou suficiente, eu preciso agradar para ser aceito. Se eu tentar não dar certo, vai confirmar o que eu sempre suspeitei de mim mesmo. Você não acorda de manhã pensando isso conscientemente, não funciona assim. Funciona mais como um filtro invisível que vai colorindo tudo ao teu redor, tudo que você interpreta, tudo que você decide, é como um óculos, sabe? Um óculos que você não tira nunca. E já nem lembra que está usando, só sabe que ele está ali. E com o tempo, essas crenças não ficam só na sua cabeça. Elas adoecem você. Elas adoecem a sua mente, adoecem o seu corpo, adoecem a vida inteira e de formas muito específicas que eu quero te mostrar agora. Essas crenças geralmente empurram a pessoa para três lugares específicos. E é sobre esses três lugares que eu quero te falar. O primeiro lugar, o mais conhecido, é o passado. Eu tive um mentorado que ele não conseguia manter nenhum tipo de relacionamento amoroso. Toda vez que alguma coisa ficava bom demais, sério demais ou intenso, ele sabotava. Só que isso era sem ele perceber. Quando fomos fundo na história ali, descobrindo o que acontecia por trás daquilo tudo, encontramos um pai que nunca esteve presente e uma criança que aprendeu muito cedo que o amor é algo que vai embora. Então o sistema nervoso dele fazia a única coisa que ele sabia fazer, ia embora primeiro, antes de ser abandonado de novo. Ele não estava vivendo o presente, ele estava repetindo o passado, como se dentro dele o tempo tivesse parado naquele mesmo momento da infância. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Essa força inconsciente que nos faz voltar sempre ao mesmo lugar de dor. Não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque o sofrimento conhecido dá menos medo do que o desconhecido. Nosso cérebro ele prefere a dor familiar ao risco de algo novo. A pessoa não vive, ela repete e vive nesse ciclo de repetição até adoecer. E esse adoecimento acontece de uma forma silenciosa. E isso tem nome, chama-se depressão. Não sempre, não em todos os casos,
mas a prisão no passado é um dos seus combustíveis mais diretos. E esse eu vivi na minha própria pele. Eu passei anos acreditando que ia chegar um momento, uma conquista, um reconhecimento, uma chegada que ia me fazer sentir inteiro. Terminei a formação, a ansiedade continuou. Passei a trabalhar, ansiedade ali presente. Os clientes chegaram, mas quem disse que a ansiedade sumiu? Porque o problema nunca foi o que eu ainda não tinha, foi a crença de que eu precisava de algo externo para me sentir suficiente, inteiro. E crença, ela não se resolve com conquista. Lacan dizia que o desejo humano é essencialmente desejo de outra coisa, que quando conseguimos o que queremos, o desejo já se deslocou para outro lugar. Mas existe uma versão doentia disso, e é quando a pessoa não consegue pousar no presente, não porque ela seja inquieta por natureza, mas porque ela acredita que ainda não merece estar aqui. Então a mente dela fica em um estado constante de alerta, tentando antecipar, tentando controlar, tentando garantir um futuro que ainda não existe para não ter que sentir o vazio do presente. E aí é que surge outro mal silencioso, a ansiedade. O terceiro lugar é o presente. Este é o mais silencioso dos três e talvez o mais traiçoeiro, porque a pessoa funciona, entrega, aparece, ninguém diria que ela está mal. Ela própria nem consegue dizer, mas por dentro ela está se destruindo em silêncio. Winnicott falava do falso self, uma versão de nós mesmos que construímos para sobreviver a um ambiente que agrada, que performa, que nunca decepciona. Por fora parece força, mas por dentro é uma exaustão sem fundo. É como um ator que vive um personagem com tanta intensidade que esquece quem é quando ele sai do palco. Só que esse ator ele nunca sai do palco de verdade. Ele trabalha além do limite, não pelo propósito, mas para se provar, para silenciar essa voz que diz que não é suficiente, para ganhar uma aprovação que nunca sente que merece. E isso acontece até ele não ter mais nada para dar. Isso também tem nome. Chama-se burnout. Três adoecimentos, três lugares diferentes, mas a mesma raiz. Uma crença instalada em algum momento da vida, onde naquele momento ela fazia o total sentido. Num ambiente onde mostrar fragilidade tinha um custo, onde errar significava perder algo importante, onde o amor era condicional à sua performance. O sistema nervoso aprendeu e nunca esqueceu. Victor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto, e dedicou a vida inteira a entender o sofrimento humano, dizia algo que sempre me acompanha hoje. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas para mudar a si mesmo, você precisa primeiro ver o que está operando dentro de você sem a sua permissão. A crença que virou pensamento, o pensamento que virou sentimento, o sentimento que virou comportamento e o comportamento que virou a sua vida, ditando as regras sem você nem perceber. É como um rio que foi desviando ali por uma pedra lá atrás. Só que essa pedra não está mais lá e o rio continua correndo pelo mesmo canal tortuoso, porque é o caminho que o terreno aprendeu a seguir. E a água, ela não questiona, ela é uma força, ela só flui. Destravar essas crenças não é sobre ter sucesso, não é sobre ser mais produtivo, mais disciplinado. É sobrevivência psicológica. É a diferença entre viver e passar a vida inteira tentando provar que merece viver. Fromm dizia: a tarefa principal do ser humano é dar luz a si mesmo, não uma vez, mas continuamente ao longo de toda a sua vida, porque crescer não é um evento, é um processo que nunca termina e começa sempre com a coragem de olhar para dentro de si mesmo. Agora me conta aqui nos comentários em qual desses três lugares você mais se reconheceu. No passado que não passa, no futuro que nunca chega ou no presente que te esgota. Se você gostou desse vídeo, curta e me segue para mais.